Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Unespiano Encontros Musicais. Eu sou Ana Cláudia, professora do Instituto de Artes da Unesp. O programa tem como objetivo compartilhar com vocês um pouco da produção dos músicos da universidade. Selecionamos para hoje obras de diferentes estilos e lugares. Vamos começar com o alemão Robert Schumann, um dos principais compositores do romantismo. Ele tem uma grande obra centrada no piano solo. Vamos ouvir uma novelette, que em francês quer dizer novelinha. Schumann foi sempre muito influenciado pela literatura de sua época. Gabriel Freitas interpreta a novelette número 7. Bom concerto! « 2020 foi um ano de muitos desafios e enorme aprendizado. A pandemia revelou como a cultura e a arte são importantes em nossas vidas e a música não pode parar.
Por isso, as apresentações de hoje foram gravadas pelos próprios estudantes do IA, em suas casas, dentro das condições de cada um deles. Sergei Rachmaninoff, além de compositor, foi um excelente pianista russo. Suas obras são complexas e tecnicamente difíceis para o piano. Nós vamos ouvir um de seus prelúdios. O prelúdio é uma forma livre de composição, que não precisa seguir rigidamente regras composicionais pré-determinadas. O prelúdio que vamos ouvir é o Opus 32, número 5. Vamos agora dar um salto estilístico. Saímos do romantismo para mergulhar no ambiente sonoro do impressionismo. É o momento em que o Oriente influencia o Ocidente. As imagens não são mais formadas por linhas, e sim por pinceladas curtas. No piano, isso se reflete no uso de todos os seus recursos, ressonâncias do pedal, de forma a criar timbres diferentes e uma combinação que nos remete a uma grande orquestra de cores. Quando falamos em impressionismo, Claude Debussy é o primeiro que vem em nossas mentes. Debussy compôs música para os sentidos, não são narrativas. Ele nos remete a lugares, experiências, vivências. Também Debussy compôs diversos prelúdios, em 2 cadernos de 12 prelúdios. Porém, aqui vamos ouvir um prelúdio da Suite Bergamasque.
Seguindo ainda com Debussy e prelúdios, vamos ouvir o prelúdio Minstrels. Minstrels em francês significa menestrel. Menestrel, aquele artista da Idade Média, poeta ambulante. Em geral, o menestrel estava acompanhado de um instrumento chamado alaúde, um parente remoto do nosso conhecido violão. Nessa obra, Debussy faz referência ao alaúde, logo no início. Preste atenção ao vídeo que vamos ouvir agora. O aluno gravou durante a pandemia em um piano vertical. Porém, ele retira o tampo do piano vertical e revela ali o mecanismo do piano. Muitas pessoas hoje utilizam o piano eletrônico e têm pouco acesso para entender bem como esse misterioso instrumento produz o som. Bem, o piano é classificado em um instrumento de percussão e de cordas. Você agora vai ver por quê.
O grande compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos recebeu influência da escola francesa. Villa participou de um momento muito importante de nossa história, o momento em que os artistas se voltaram para a cultura brasileira. É o brasileiro reconhecendo a riqueza da cultura popular e traduzindo essa riqueza em música. Trata-se do modernismo. Podemos dizer sim que Villa-Lobos também foi um antropofágico. Ele se alimentou de canções regionais, ritmos e folclore de um Brasil que estava sendo desvendado. E nesse Brasil ainda temos tanto a desvendar.
Continuando em nossas terras, vamos falar sobre o compositor paulista Camargo Guarnieri, nascido em Tietê. Seu primeiro nome, Mozart, é uma homenagem ao grande compositor do classicismo, Wolfgang Amadeus Mozart. A seguir, vamos ouvir um pouco de sua coletânea Ponteios, uma coletânea formada por 50 miniaturas organizadas em 5 cadernos. O primeiro ponteio foi composto em 1931 e o último em 1959. Ou seja, o ponteio esteve na mente de Camargo Guarnieri ao longo de muito tempo. Cada um dos ponteios possui um título: saudoso, queixoso, decidido. Esses são títulos colocados pelo próprio Camargo Guarnieri e que ajudam o pianista a entender um pouco do espírito da obra. Vamos ouvir 2 ponteios: o ponteio 17, chamado Alegre, e o 24, Tranquilo. Vamos voltar um pouco no tempo, mas talvez nem pareça tanto, pois as obras que ouvimos nos remetem a canções, canções sem palavras. E exatamente esse é o título das obras que iremos ouvir: 2 canções sem palavras de Felix Mendelssohn. A primeira que vamos ouvir é uma canção simples. Após a introdução, traz uma melodia religiosa, que nos remete quase a um coral. Já a segunda canção é a canção do gondoleiro veneziano, aquele barqueiro que conduz a gôndola, uma embarcação típica de Veneza, no norte da Itália. Desirê Brissac Pereira interpreta 2 canções sem palavras de Felix Mendelssohn.
Do grande mestre Ludwig van Beethoven, vamos ouvir um trecho de uma de suas 32 sonatas para piano. Sonata. De onde vem esse termo? Bem, era um termo utilizado para diferenciar as obras compostas para instrumentos daquelas compostas para a voz, chamadas cantatas. Ao longo do tempo, porém, a sonata foi se tornando uma estrutura composicional complexa e utilizada por vários compositores. Em geral, a sonata é composta por 3 movimentos, 3 partes. Aqui vamos ouvir o primeiro movimento da sonata Les Adieux. Les Adieux significa adeus. E assim encerramos o nosso programa, esperando que vocês tenham gostado do que ouviram aqui e possam seguir ouvindo cada vez mais a música feita no Instituto de Artes da Unesp. Muito obrigada!